Está começando pela TV Unidos e pela Rádio Unidos Gospel, o programa Momento de Fé. Um programa que fala de fé, amor e esperança e que vai impactar a sua vida. Coordenação Esther Letra. Está começando pela TV Unidos e pela Rádio Unidos Gospel, o programa Momento de Fé. Um programa que fala de fé, amor e esperança e que vai impactar a sua vida. Coordenação Esther Letra. Boa tarde. Estamos iniciando novamente aqui o programa Momento de Fé pela TV Unidos e Rádio Unido Gospel. Está presente aqui conosco a pastora Ivanete da Igreja Evangélica Quadrangular. A paz do Senhor, pastora Ivanete. A paz do Senhor, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Amém. Que nós vamos estar fazendo uma oração neste momento, para Deus possa estar abençoando o nosso programa, abençoar a pastora que vai estar trazendo a mensagem hoje, está abençoando também a todos aqueles que estão nos acompanhando pela rede social, por todos os, pelo celular, pelo tablet, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok, que vocês possam continuar nos acompanhando a cada dia, que Deus possa estar iluminando o coração de cada um de vocês, possa estar abençoando a cada projeto de cada um de vocês e que Deus possa iluminar a cada dia os nossos corações. Em nome de Jesus eu peço a Ele e agradeço por estar aqui com essa pastora iluminada trazendo essa mensagem na tarde de hoje. Um instante para os comerciais, estaremos retornando logo após. Boa tarde a todos que estão ligados aqui no programa Momento de Fé. Eu me chamo Esther Letra e vou estar enviando aí um abraço para nossos apoiadores. Vai um abraço aí para o Francisco Gonçalves da Hidrovita, Marcelo da Rograni, Márcia Elisa do Sabonete Olho d'Água. Vai um abraço também para o Valdinei da Refor Creative, Max Russo Capacitação Profissional, Lucas do Gás. Um abraço aí também para o nosso querido amigo Marcelo Cabeleireiro, Mônica Xavier, corretora de imóveis, e também um grande abraço aí para o pessoal da loja Rubiana Presente. Engana-se quem pensa que a história acabou. Só vê escombros e projetos que se amontoou, sonhos engavetados que o tempo guardou, muitos deles esquecidos por mim mesmo. Deus não se esquece de nenhum deles, eu sei.
e se lembra das promessas que me fez. Não mereço mais, o seu amor me alcançou. Quantos livramentos minha vida aguardou. Eu glorifico, pois o tempo dele não é meu. Ele não vê como eu. Vai ter história, vai ter vitória. Vai chegar a hora, Deus me prometeu. Chama José pra ser governador. Tira do bolso sonhos que sonhou. Chama Davi esquecido no campo. Unge a rei e coloca no trono. Chama Mefibosete pra sentar à mesa. Deus não se esquece, ele faz surpresa. Deixa te chamar, deixa Deus fazer. O que ele faz ninguém vai entender. Chama José pra ser governador. Tira do poço os sonhos que sonhou. Chama Davi esquecido no campo. Unge a rei e coloca no trono. Chama Mefibosete pra sentar à mesa. Deus não se esquece, ele faz surpresa. Deixa te chamar, deixa Deus fazer. O que ele faz ninguém vai entender. Honra o pequeno, ele está fazendo grandes coisas, Deus está fazendo. Ninguém está entendendo o que está acontecendo. Deus está fazendo, Deus está fazendo. Honra o pequeno, ele está fazendo grandes coisas, Deus está fazendo. Ninguém está entendendo o que está acontecendo. Deus está fazendo milagres. Deus está fazendo milagres. Deus está fazendo milagres. Deus está fazendo milagres. Chama José pra ser governador. Tira do poço os sonhos que sonhou. Chama Davi esquecido no campo. Unge a rei e coloca no trono. Chama Mefibosete pra sentar à mesa. Deus não se esquece, ele faz surpresa. Deixa te chamar, deixa Deus fazer. O que ele faz ninguém vai entender. Ninguém vai entender. Ninguém vai entender. Ninguém vai entender o que Deus está fazendo por você. Meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Vai chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes, os frutos de um avivamento. Oh, vai chover, Senhor, atende o teu povo que clama, eu sei a mover o teu braço. Estamos retornando novamente aqui com a nossa pastora Ivanete e ela vai estar trazendo uma mensagem para o seu coração na tarde de hoje. Fica à vontade. Eu quero agradecer pelo convite, né? Poder estar aqui, que Deus abençoe. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, né? E eu tenho certeza que Deus tem ricas bênçãos para nossas vidas nessa tarde. Eu quero cumprimentar os amados ouvintes, né? Com a paz seja convosco, que Deus abençoe o lar de cada um de vocês. Eu sou a pastora Ivanete da Igreja do Evangelho Quadrangular, situada ali na rua Barão do Piabanha, número 177, onde os nossos cultos são às terças-feiras, às 19 horas,
Quinta-feira, o culto da família às 19 horas. Domingo, o culto de louvor e adoração a Deus. Vocês estão convidados a estar presente lá conosco, né, para estar adorando e exaltando o nome do nosso Deus. Amém? Bom, palavra de Deus no nosso coração nessa tarde, né, enquanto nós orarmos, buscando a Deus desde ontem, né, por essa palavra, o Senhor nos concedeu lá em Mateus capítulo 3 e o versículo, vamos lá, e o versículo 11, né, onde fala João dá o testemunho de Cristo, né? E você que pode abrir sua Bíblia, amém, glória a Deus. Você que não pode, que possa estar nos ouvindo, né, e orando, né, para que o Senhor venha nos usar nessa tarde. E que tudo que eu falar aqui não seja de mim, mas do Espírito Santo, que venha do coração de Deus, né, para os nossos corações. Porque o Senhor conhece as suas necessidades, o Senhor sabe o que você precisa ouvir, o Senhor sabe o que você tem passado, o Senhor conhece a tua vida, o seu deitar e o seu levantar. Amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 3, versículo 11, diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália eu não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, e ele tem nas mãos, a limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo inextinguível. Amém? Essa palavra o Senhor trouxe no meu coração, por quê? Porque Jesus, né? Jesus era homem, 100% homem como você e eu. João Batista foi enviado, né, para endireitar o caminho, né? Ou seja, para ir pregando o evangelho, batizando com água até a chegada de Jesus. Jesus, quando nasceu através de Maria, que todos nós sabemos, né, ele nasceu com um propósito. Qual foi o propósito? Salvação. Jesus veio para salvar. Como diz lá, Mateus 11, 28, fala que ele veio para aqueles que estão cansados e oprimidos, e ele com certeza iria nos aliviar. Então é tremendo quando a gente lê essa passagem, que vê João Batista preparando o caminho para Jesus. O interessante é que Jesus não começou o seu ministério antes de ser batizado como qualquer um de nós. Às vezes nós aceitamos Jesus como Salvador e não entendemos por que nós temos, né, que ser batizado, ser levado às águas, nascer de novo, para poder ser uma nova criatura em Jesus e começar, né, para poder começar o ministério de Deus. Ou seja, o chamado de Deus, ou do Espírito Santo, ou de Jesus em nós. O próprio Jesus teve que passar por isso. O próprio Jesus foi levado às águas. O próprio Jesus foi batizado por João. João não se achou digno de batizar, mas Jesus disse: é necessário para que se cumpra a Escritura. Jesus foi batizado e logo após, que coisa interessante, né? Logo após, Jesus recebeu o Espírito Santo, como qualquer um de nós precisamos, irmãos. A partir do momento que você aceitou Jesus, né? Você se arrepende, você pede o batismo, você é batizado, é levado às águas, você recebe o Espírito Santo como Jesus, é necessário que isso aconteça. Então você observa que se isso aconteceu com Jesus, é necessário que aconteça com cada um de nós. Às vezes nós falamos assim: ah, mas eu tenho Jesus, não estou aqui para pregar religião. Não, estou para pregar a palavra do Senhor. O evangelho genuíno do coração de Deus para o teu coração e para o meu coração também. E a Bíblia fala que logo após Jesus ser batizado, se preparar, olha só, ser cheio do Espírito Santo, é essa parte que mais me chama a atenção. Em Mateus capítulo 4, Jesus, né, depois de ter jejuado 40 dias, orado 40 noites, olha bem, foi noite e dia, né? Jesus foi levado ao deserto. Olha que coisa incrível. O deserto para nós hoje é o quê? É o mundo. Nós somos batizados, recebemos o Espírito Santo e em seguida nós somos levados ao deserto. Qual é o deserto? O mundo. Você observa que até mesmo o povo que estava escravo no Egito, eles ficaram no Egito durante muito tempo, mas depois eles foram levados ao deserto. E no deserto eles foram provados na fé. Isso não é diferente conosco hoje. Quantos, irmã, que você vê que aceita Jesus, é batizado, em seguida recebe o Espírito Santo, né? Seja cheio do Espírito Santo, como diz a Bíblia,
e de repente ele é colocado ao mundo para ser provado. E muitos, né, nós temos visto hoje em dia que têm se desviado, têm se afastado do caminho do Senhor, não têm conseguido vencer as provações. Mas o que isso tem a ver, pastora? Tudo com a nossa vida com Cristo. Se o Jesus, o Filho de Deus, foi levado ao deserto, depois de ter se preparado para isso, olha bem, jejuado, orado, cheio do Espírito Santo, ele foi levado ao deserto. E como Jesus foi tentado, como nós também somos tentados aí pelo mundo. Isso Tudo aí. aquilo, aqueles pratos que o mundo nos oferece. Né, Isso aí, pastora? isso aí. Você observa que Jesus lá no deserto, sendo tentado, quem levou? Foi o diabo? Não. O Espírito Santo. A Bíblia deixou bem claro que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E a Bíblia fala que depois, você pode imaginar Jesus no deserto? Sem amigos, sem parente, sem família, sem mãe, sem... O pai estava presente porque era Deus, né? O Todo-Poderoso. Aí você observa que ele no deserto, depois de ter jejuado 40 dias sem se alimentar, o que acontece? O diabo aparece a ele para tentá-lo. Naquilo que naquele momento, a fraqueza dele naquele exato momento qual era? Era a fome, né? Era a fome. Jesus tinha fome. Jesus queria comer. Jesus queria se alimentar. E o diabo aparece e fala: tu não é filho de Deus? Quantas das vezes nós somos provados nesse momento do alimento, né? Quantas pessoas hoje em dia negam Jesus, se afastam de Jesus, porque lhe falta o pão, é muita dificuldade, é muitas provações, né, muita necessidade, né? A gente sempre pensando naquilo que possa sustentar o nosso físico. Mas a Bíblia fala que Jesus, irmã, naquela hora que o diabo apareceu a ele e falou: tu és filho de Deus. Mande com que essa pedra se transforme em pão e coma. Não é assim? É, sim. Jesus, conhecedor da palavra, o que ele disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que o nosso Deus falou para Josué? Quando Josué foi sucessor de Moisés. Tem de bom ânimo. Né? E não afasta da tua boca a palavra. É necessário se alimentar da palavra. Que às vezes nós falamos, conhecemos Jesus, mas de ouvir falar. Mas quando você conhece Jesus verdadeiramente, você sabe que Jesus é provedor. E se Jesus é provedor, eu tenho que confiar em Jesus. E Jesus sabia que o Pai era provedor. Então Jesus falou o que para Satanás no meio do deserto? Com fome. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque está escrito. Porque quando você conhece a palavra de Deus, você diz: está escrito. Está escrito que o meu Deus é provedor. Está escrito que o meu Deus, ele é o meu pastor e nada me faltará. Está escrito lá em Salmo, não é verdade? Elevo meus olhos para o monte, de onde me vem socorro. Então por que eu tenho que me preocupar se eu conheço o Deus que provê? Né? Se eu conheço Deus que não vai me deixar faltar. E Jesus conhecia o Pai e ele sabia que o Pai ia prover, mas Satanás não para aí. Eu falo que nós devemos que aprender com ele, sabe por quê? Porque ele não desiste. Ele não desiste nunca. Você ora, você repreende, você amarra, você queima, você faz tudo o que você quiser fazer, mas ele cai, ele levanta e volta para tentar de novo. Né? Quantos de nós estamos desistindo? Por bem menos. E ele sabe o ponto fraco, o ponto certinho que ele vai investir. Isso aí, ele conhece. Assim como ele conhecia a fraqueza de Jesus, ele conhece a tua fraqueza. Ele conhece a sua fraqueza, ouvinte. Você que está nos ouvindo nessa tarde. Ele sabe aonde ele pode trabalhar na tua vida. Ele sabe em que ponto ele vai tocar para fazer você desistir. Né? Mas nós temos que ser que nem Jesus. Se você conhece a palavra, você vai responder para Satanás, para o inimigo que te persegue, que quer te fazer parar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E se a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor, eu sou. Verdade. Não é verdade? E a Bíblia fala que o diabo não desiste, foram 3 vezes. E a palavra do Senhor fala que ele levou Jesus, né, ao pináculo do templo, né? Bem alto, lá em cima, né? Subiu com Jesus.
né, no alto e disse, olha, te darei. Não, pula-te daqui para baixo, não foi isso que ele falou? Pula, porque Deus, o seu pai, olha só como é que Satanás vai. O seu pai dará ordem aos anjos ao teu respeito, né, para não te deixar ferir ou machucar, então pula. E ele diz o quê? Não tentarás, não é isso? Tentarás. O Senhor teu Deus. Ou seja, que nós sabemos que é errado, né? Que nós estamos caminhando para um precipício, né? Nós estamos pegando, fazendo uma escolha errada que não vai nos levar para a derrota, né? Escolha que vai nos fazer chorar, sofrer. Nós não devemos tomar essa decisão tentando Deus, achando que Deus vai nos livrar. Irmã, quantas pessoas você conhece que estão sofrendo hoje porque fizeram uma má escolha? Tem bastante pessoas. E depois de tudo isso, joga a culpa em quem? Culpa a Deus. Culpa a Deus porque escolheu errado. Jesus poderia ter se atirado e falado assim, Deus, o Senhor, meu Pai, você não me protegeu. Mas ele diz, não tentarás, é perigoso eu pular. Né? Se eu pular, eu vou me machucar. Então, eu não vou tentar Deus porque eu sei que eu não devo fazer. Sendo que ele deu o escape, ele deu a orientação. Cabe a nós seguir. Isso aí. Se a gente cai é devido à nossa escolha, né? Isso aí, a escolha. E se você tem essa palavra nas tuas mãos, que é a palavra de Deus, eu falo que isso aqui é um manual, é uma bússola, né, para nos conduzir no deserto, na escuridão. Isso aqui é como um farol, né? Que você vê de longe, quando o navio está lá em alto mar, ele procura o farol para direcionar ele, né? Assim. Então, o navio sem o farol, ele não consegue chegar no porto. Então ele olha para aquela luz lá longe e aquela luz vai conduzir o navio até o porto. E assim também acontece com o avião. O avião precisa de uma sinalização para chegar até o aeroporto. Assim é a vida do ser humano. Assim é a nossa vida. Sem Jesus, nós não temos direção. Realmente, o que seria de nós sem a presença? É por isso que muitas pessoas estão se perdendo. Né? Por isso que muitas pessoas estão fazendo escolhas erradas, porque não tem Jesus na direção, não tem Jesus no controle, não tem Jesus como um farol para te conduzir ao porto seguro, ao lugar seguro. E Jesus na mesma hora repreendeu Satanás, diz, está escrito. Agora você imagina se Jesus não conhecesse a palavra. Como que Jesus iria enfrentar Satanás no deserto? Seria como nós, né? Porque a gente é carne, é falível, então ele também ia cair. Pois é, ele era 100% homem. Então era necessário que Jesus conhecesse a palavra para repreender, né, os ataques do inimigo sobre a sua vida. E ele está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E a Bíblia fala que o diabo não desiste. Satanás não desiste. Ele investiu de novo, né, na vida de Jesus. A Bíblia fala que ele leva Jesus mais alto ainda e mostra a Jesus todo o reino do mundo. Né? Quando você olha para o mundo, você se perde. Né? Vamos trazer aqui para a vida cristã, para os evangélicos ou para aqueles que processam uma fé. Né? Você está ou pertence a uma religião. Né? A religião ela não é perfeita. Né? Todas elas têm os seus defeitos. Todo ser humano, porque ela tem como líder, né, o homem. E o homem não é perfeito. Aí você frequenta uma denominação. E nessa denominação você olha para o pastor, você olha para o diácono, você olha para o irmão, para a líder de louvor. Aí você esquece de olhar para Jesus. Esquece de olhar para Jesus, o que acontece? Você se perde. Porque o mundo é assim. Ou então você vai olhar para o mundo, a facilidade do mundo. Né? No mundo é assim, lá no mundo, o mundo, porque nós vivemos no mundo. Mas nós temos que aprender a escolher as coisas boas. Eu falo que é como catar feijão, catar o arroz, né? Separar ali a sujeirinha, não é verdade? Você poderia jogar tudo dentro da panela e não tirar nada, mas você tem que aprender, né, a separar. Quando você vai pegar uma fruta, um legumes, para colocar na panela, você vai tirar dali os bichados, né? Assim somos nós neste mundo. A gente tem que tirar aquilo que não presta. Para viver uma vida com Deus, é necessário que isso aconteça. E Jesus nos ensina isso aqui através da sua palavra. O diabo ofereceu para ele o mundo inteiro. Eu te dou, é teu. Tudo que tem é seu.
Tem até um ditado que diz, a gente tem que ter 2 saquitel na nossa vida. Um aquele furado que a gente joga tudo aquilo que não presta. Isso. E aquele que é todo corretinho para cair, a gente guardar e viver tudo aquilo que é O que é bom. o que é bom. O que é bom. Eu estava vendo um vídeo onde o rapaz pegou 2 saquinhos. Dentro de um saquinho, ele colocou 2 alianças, ouro. Ou seja, aquele saquinho era só um saquinho, mas a partir do momento que colocou ouro ali dentro, ele se tornou um porta-joia. Aí ele pegou um outro saquinho. E dentro desse saquinho ele colocou casca de banana, de fruta. E ele disse, agora, esse saquinho era só um saquinho, mas a partir desse momento ele virou saco de lixo. Nós somos templo do Espírito Santo, casa de Deus. Então nós temos que ser o quê? Um porta-joias. Para guardar aquilo que é pérola, palavra de Deus que muda, que transforma, que liberta, que cura. Né? Nós não podemos ser o saco de lixo para colher tudo aquilo que é ruim do mundo, aquilo que não presta e jogar para dentro de nós. Mas o que é lixo, pastora? Mágoa, ódio, rancor, raiva, inveja, egoísmo, ressentimento. São sentimentos, né, que nos afastam de Deus. Né? Nos afasta de Deus. É por isso que a Bíblia nos ensina, a palavra nos ensina que, né, o nosso corpo, né, foi feito do pó. A Bíblia fala sobre isso. Nós fomos feitos do pó da terra, né? Isso é o nosso Deus, né? Que faz, que cria e forma. Criou o homem do pó, mas deu ao homem que é o fôlego de vida. Não é verdade? Mas aí, bom, se o corpo volta o pó e o espírito volta para Deus, o que acontece com a nossa alma? Ou seja, na nossa alma tem todo tipo de sentimento. Né? A briga de Satanás com Jesus é pela nossa alma. Não é pelo nosso corpo, não é pelo espírito, porque já pertence a Deus, mas é pela nossa alma. Né? A nossa alma, onde a gente coloca sentimentos. Quantas pessoas que você conhece aí que estão frustradas, que se sentem humilhadas, estão depressivos, estão com crise de ansiedade, né? Estão cheios de ódio, de mágoa, não é verdade? Aí você imagina, são sentimentos. Pessoas que tiram a própria vida, né? É porque a tua alma está machucada, está ferida e ela precisa ser tratada. E como é que se trata da alma, pastora? Jesus. A Bíblia fala que Jesus veio para salvar, porque essa é a prioridade. Jesus veio para curar e libertar os cativos. Né? Cativo como? De sentimentos, de coisas que te levam para a derrota, escolher errado. Né? E Satanás está aí para te oferecer tudo isso, tudo o oposto daquilo que Deus tem para nós. E tem muito. Então você vai, leva a palavra. Deus está ali, que Jesus está ali para curar aquela ferida, mas você quer aceitar? Não está no momento. Mas o momento é agora. Não querem. Que é Ele que sonda o coração de cada um, é Ele que traz, que sabe o remédio certo para curar aquela ferida, mas tem muitos que não querem, não aceitam. Verdade. Você vê que quantas pessoas sabem que conhecem. Eu falo que o ser humano, eles sabem qual é a escolha certa. Ninguém peca sem saber, ninguém erra sem saber, ninguém escolhe errado sem saber. Todo mundo sabe quando está certo e quando está errado. Todo mundo sabe o que é pecado e o que não é pecado. Você está entendendo? O negócio é você saber escolher. Jesus aqui poderia ter escolhido matar a sua fome, não é verdade? Pular do pináculo, né, lá embaixo. Jesus poderia ter escolhido o reino do mundo, né? Todo mundo que o Satanás estava oferecendo para ele. Mas Jesus teve 3 escolhas. E ele escolheu as 3 escolhas, ele fez 3 escolhas certas. Né? Quando Satanás ofereceu o mundo, ele disse, está escrito. Né? Quando volta a Bíblia, né? Quando vai de Gênesis a Apocalipse, desde o começo, é uma pena que hoje tem milhões de pessoas no mundo que não lê a Bíblia. E pecamos pela falta de buscar o não é isso que o Oséias fala, se eu não me engano? O povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, quando você lê a palavra de Deus, você sabe, a instrução que nós precisamos está aqui. E Jesus fala, está escrito, está escrito. Então, Deus sempre fala para os seus, mandamento, lê minha palavra, está aqui. Você está entendendo? E as pessoas, infelizmente, não conseguem.
Tem até a Bíblia em casa, mas está ali aberta no Salmo Salmo 91, no Salmo 23, né? Assim? Isso, Salmo 23, que até é amarelo, mas não pega para manusear e para ler tudo aquilo que Deus tem a falar com você através da mensagem dele ali. Se você não ler, não adianta abrir. A Bíblia fechada é um livro comum, mas quando você abre ela, é Deus falando. Manancial de... Isso, é a palavra que traz vida, e vida com abundância, não é isso? Aí Jesus, por isso que Jesus fala para Satanás, está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus, não pode adorar outro, é Deus. E a Bíblia fala que logo após ele resistir às tentações, o que acontece? O Senhor, o seu Pai, o Todo-Poderoso Deus eu sou, envia anjo para lhe servir. Então, deserto, que muitas pessoas não gostam, detesta, mas no deserto é que você vive os maiores milagres e você contempla os maiores milagres que Deus fez. É verdade. Né? É no deserto que você vê o haja de Deus. É necessário as provações para que você saiba que Deus, ele tem o poder de mudar a situação. Né? Com certeza. Eu tenho 30 anos que eu aceitei Jesus, ou quase 30. Tenho mais de 25 anos como pastora, né? Eu vi muitas pessoas se renderem aos pés do Senhor, muita gente ser curada, ser liberta, né? Então você pode, eu não conheço Jesus só de ouvir falar. Nós não podemos conhecer Jesus só de ouvir falar. É de ter uma experiência viva. Tem que ter uma experiência, tem que ter uma intimidade, não é isso? Você olha para passagens simples da Bíblia, eu vou falar passagens simples, porque algumas pessoas que talvez estejam nos ouvindo, nos assistindo, né, talvez não vai entender se eu trouxer uma palavra assim mais complicada delas entenderem. Mas a Bíblia fala da mulher do grupo de sangue que ouviu falar de Jesus e foi até ele. Porque quando você ouve falar de Jesus e vai até ele muda a história. Agora, quando você só ouve falar de Jesus e não toma nenhuma atitude, nada vai acontecer. Você está entendendo? Então ela ficou aqueles 12 anos doente, mas ela ouviu falar e ela foi até Jesus. Quando ela foi até Jesus, Jesus curou ela. E tudo que você tem que fazer nessa tarde é o que, querido ouvinte? Você mãe, você pai, né? Você aí um empreendedor, um comerciante, um pastor, né? Você aí uma irmã do Círculo de Oração, líder, né, de grupos. Eu quero dizer para você nessa tarde, né? Não importa as provações do deserto, mas vai até Jesus e ele tem a resposta. Jesus é aquele que pode tudo. A Bíblia diz, né, a palavra diz que ele é o Deus, que tudo é possível, aquele que crê nele, não é? Então quem crê em Jesus vive milagre. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Não é verdade? Conhecereis a verdade, ela. Então é tudo palavra. Então é aqui dentro, é ela que muda a história. Então quando Jesus falava está escrito, é porque está escrito. Olha, não importa qual área da tua vida. Se é a salvação, está na Bíblia. Se é a cura, está na Bíblia. Se é a tua vida sentimental, a resposta está na Bíblia, né? Se é a prosperidade, está na Bíblia. Se é a sua família, o seu casamento, está na Bíblia. Você encontra a resposta para tudo. Se você não acredita, abre a Bíblia e vem aqui que você vai achar, né? Você vai achar a resposta para a sua dor. Então eu quero dizer para você nesta tarde, a resposta que você precisa está aqui, ó. Né? Às vezes você vai no culto da tua igreja, você chora, você louva, você até sente a presença de Deus. Mas quando você chega na tua casa, a sua situação está a mesma. Não mudou nada. Então você tem que fazer como Jairo. Jairo deixou o problema dentro de casa. Eu falo que ele saiu sem Jesus. Quando ele saiu de casa, ele saiu sem Jesus. Mas quando ele voltou com Jesus. E quando ele voltou com Jesus, o que aconteceu? Milagre. Jesus trouxe de volta a alegria, o sorriso, a felicidade, a saúde, tudo para dentro da casa de Jairo. Por quê? Porque ele foi buscar Jesus. E Jesus diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, Jesus não vai entrar na vida de ninguém forçado. Só o inimigo que faz isso. O inimigo quer faz. Entrar, quer arrombar, quer achar uma brecha ali. O inimigo faz. O inimigo entra, bagunça tudo, né? Leva os seus filhos para droga, traz a prostituição,
né, destrói o seu casamento, a sua vida financeira, né, e você, né, fica até sem saber o que fazer. Mas com Jesus, você vence. A Bíblia, a minha Bíblia, ela diz que tudo posso Naquele que me fortalece. isso aí, entendeu? A minha Bíblia diz que eu sou forte. O Senhor me escolheu porque eu sou forte. Não é porque eu sou uma pessoa frágil. Ele diz que eu sou forte. E se você está ouvindo essa palavra nessa tarde, aqui da Rádio Unido Gospel. Rádio Unido Gospel, TV Unido Gospel, querido, é porque Deus tem uma bênção para você. Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a sua situação. Pastor, o que eu tenho que fazer? Leva Jesus para casa. Pastor, como que eu levo Jesus para casa? Vai na palavra, Ele te ensina. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a Vida. Viu? Ninguém vai ao Pai senão por Mim. Então, é Jesus quem disse. Ele disse que Ele é o caminho. Então, se Jesus é o caminho, querido, só se perde quem quer se perder. Porque Jesus é o caminho. Jesus é a porta estreita, mas é Ele que vai te conduzir ao sucesso, à cura, à libertação, à mudança de vida, à alegria, à felicidade, à cura da depressão. Pastora, a senhora não sabe o que é depressão. Sei. Antes de aceitar Jesus, eu fiquei 4 anos em depressão. 4 anos com 4 antidepressivos. 4 anos sem sair do meu quarto. 4 anos sem me alimentar. Até Jesus entrar na minha vida. E Jesus me libertou. Hoje não tomo antidepressivo. O meu remédio hoje é Jesus. Glória a Deus. É Jesus 24 horas. E é o melhor remédio. É o melhor remédio. Eu respiro Cristo, eu durmo Ele, eu acordo Ele, me alimento dele. Eu amo esse Jesus. E eu procuro passar para todo mundo, na minha simplicidade, a palavra. Jesus é a palavra, é a Bíblia. Sem isso aqui, você não vai chegar a lugar nenhum. É Bíblia, a palavra de Deus. Quando fala do Filho de Deus sendo tentado no deserto, irmã, pode imaginar. Como é que você entende um negócio desse? Olha bem, se Deus pega o seu filho e leva para um deserto para ser tentado, pensa. Ah, mas era filho de Deus. Não, ele era 100% homem. Se ele foi testado, imagine nós. Nós vamos ser testados diversas vezes até sermos aprovados. Aprovados, é isso aí. Nós vamos ser testados, levados ao deserto por várias vezes para sermos aprovados. Porque o deserto a gente só vai passando um processo. Isso, é só um processo. Processo até alcançar o propósito. É isso aí. É processo para viver o propósito. Porque não sabe, pastora, isso é impossível. É da gente viver o que Jesus viveu. Jesus era filho, não. Daniel foi lançado na cova. E Daniel era só um servo. Ele foi levado escravo para a Babilônia, né? E lá ele foi lançado lá na cova dos leões. E ele resistiu. Então são coisas que você pode ver que Deus permite, mas Ele dá o livramento. Ele ajuda e Ele abençoa. Então, queridos, você que está ouvindo esta palavra nesta tarde, né? Através dessa rádio, dessa TV Gospel, creia. Jesus quer mudar a tua história. Jesus muda até nome. Que isso, pastora? Mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sara, né, de Sarai para Sara, de Jacó para Israel. Para Israel, ele muda até nome, né? Ele muda até nome. Né? Você vê que Israel está aí, né? A cidade de Israel, não é verdade? Onde mora ali, né? Todos os descendentes, né? De Israel, né? E até a cidade, né? Com o nome Israel. Então você vê que esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que muda a história de verdade. Não é um conto de carochinha, não é a história da Branca de Neve ou dos 3 porquinhos. Não, é verdadeira. É o Deus que a própria ciência está tendo que se render, porque ninguém explica. Quem explica a Deus? Quem vai explicar a Deus? Ninguém explica a Deus. Então que nessa tarde você possa colocar isso no teu coração. Olha, quero ter um recado para você. Eu apenas vou dizer para você o seguinte: Jesus te ama. E tudo que você precisa é dar um passo para Ele. Pastor, eu sou cristão há muitos anos. E eu tenho vivido tantas coisas na minha vida. Olha,
O propósito de Deus a gente não entende. Mas uma coisa eu posso dizer, Ele quer trazer você cada vez mais para perto. Às vezes o nosso Deus também diz não. Que isso, pastora? Diz não. Ele diz não. Ele disse não para o próprio Jesus no Getsemane, quando Jesus falou para ele: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade. Deus tirou o sofrimento de Jesus? Não. Mas nós sabemos que a gente também depende desse não, né, pastor? Depende desse Porque não. muitas das vezes o sim pode ser a nossa queda. Pois é. Às vezes muitas pessoas não entendem o não de Deus. Porque que Deus ainda não respondeu a tua oração? É porque não vai dar certo o que você está pedindo. Deus disse não também, né, para Davi quando orou pelo seu filho. Deus disse não para Paulo quando disse: tira de mim, né, quando ele tinha um espinho na carne, né, ele pediu ao Senhor para curar ele. O Senhor disse: não, minha graça te basta. Deus também fala não. E o não de Deus, querido, Deus é sábio, Ele sabe o que é melhor para você. Se porventura, diz a palavra, está escrito, se o filho pedir um pão, ele vai dar uma pedra? Ele é o pai. Né? O pai não faz isso. Não O pai faz, dá o melhor pro não seu faz. Se pedir um peixe, ele vai dar uma serpente? Não, porque ele sabe o melhor. Talvez o seu peixe vai te fazer infeliz. Talvez o teu pão que você está pedindo vai te fazer sofrer. Que isso, pastora? Talvez seja aquele moço que você está orando para casar com ele, para ver que não é de Deus. E o não de Deus, pastor, é igual o não do nosso próprio pai, Isso que ele aí. sabe que O que é melhor. E o pai, quando diz um não para um filho, é porque ele reconhece que o filho, se ele dizer um sim para o filho aqui naquele momento, o filho vai errar e vai se machucar e vai se ferir. Da mesma forma é Deus para conosco. Agora vou deixar para a pastora fazer as considerações finais dela e falar novamente o endereço da igreja, fazer o convite para cada um de vocês que estão nos acompanhando. E logo no final ela vai estar fazendo a oração e impertando a bênção apostólica, amém? Amém. Olha só, o pai sabe o que faz, o pai cuida do filho. O pai conhece as suas necessidades, o pai sabe do que você precisa. E o pai sabe, nessa tarde, o que você falou com ele. O pai sabe, conhece as tuas lágrimas, no momento que você chorou durante essa noite. O pai sabe de todas as coisas. O seu pedido, o pai sabe. Então coloca nas mãos dele e vença as provações como Jesus venceu. Jesus venceu as provações do deserto. E não foi só Jesus. Se você ler a Bíblia, você vai ver que vários servos do Senhor, profeta, apóstolo, sacerdote, todos eles venceram as provações do deserto. E você também. Você não vai vencer não, você já venceu. Então que Deus abençoe você, ouvinte, nessa tarde. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe o seu casamento. Que Deus abençoe aí o seu comércio. Né? Que Deus abençoe, né, aqui nessa rádio, né, de transmissora de palavra de Deus para o teu coração, né? E que Deus abençoe cada um de vocês nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Bom, todos sabem que eu sou a pastora Ivanete, da Igreja do Evangelho Quadrangular, ali na rua Barão do Piabanha, né? É ali na rua da Ponte Preta, ali, número 177. Nossos cultos de terça-feira é cura e libertação. O nosso culto de quinta-feira, querido, é família, amém? O nosso culto de domingo, né, é o culto de louvor e adoração a Deus às 19 horas. E também temos culto em Andrade Pinto na nossa congregação, às quarta-feira, às 19 horas. Amém? E no domingo, às 17, em Andrade Pinto, lá no pátio da estação. Né? Nós esperamos por você, com certeza você vai ser muito bem-vindo, né? E que Deus abençoe a cada um de vocês nesse dia. Amém? Nesse momento nós vamos orar, né? Pode orar e fazer a bênção apostólica. Amém. Então você aí, querido, coloca, não sei se você pode, onde você estiver, no momento que você vai assistir essa programação, você possa estar orando comigo, né? Colocando na mão de Deus as suas necessidades. Faça como Ana, chore, trazie-se diante do Senhor. E Ele vai ouvir o teu clamor e vai te conceder as suas petições. Amado Deus, soberano Pai, eu te louvo por essa oportunidade. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor da glória, a família presente, ó Pai, que se encontra aqui conosco nesse recinto. Eu entrego nas tuas mãos a família que está me ouvindo agora, neste momento, Deus. Eu entrego nas tuas mãos essa mãe que chora, esse pai que sofre, pede uma porta de trabalho, de emprego, Senhor. Essa mãe que ora pelos filhos na droga, essa mulher que ora pelo seu casamento.
esse pastor que está clamando pelo seu ministério, esse irmão, Pai amado, que se perdeu na trajetória, Pai amado, da sua vida espiritual, e eu te peço pela vida dele. Eu te peço, Deus querido, por aqueles, ó Pai, que pegou tudo e saiu de casa como um filho pródigo. Traga de volta, Pai amado, ao seu lar, Senhor Jesus. Eu te peço, Deus querido, que teu Espírito Santo possa trabalhar agora em cada coração, em cada vida, Pai. Pai querido, Pai amado, que onde, Pai, essa oração estiver chegando, que onde essa palavra chegou, o Senhor venha fazer uma grande obra na vida dos teus. Senhor, agora eu entrego nas tuas mãos, porque eu sei, Pai, que nada acontece por acaso. O Senhor colocou esse projeto no coração do teu filho, Pai, para estar, Pai amado, ministrando a tua palavra, Senhor, pregando o teu evangelho, para alcançar vidas, ó Pai amado, que talvez o Pai amado não vai a nenhuma denominação, ou então vai, Pai amado, mas necessita de ouvir mais. Por isso, Deus querido, eu entrego ele nas tuas mãos, Senhor. Pai querido, eu te peço em nome do Senhor Jesus, o teu filho amado, porque a tua palavra me ensina, Pai, que quando nós orarmos, orar no nome de Jesus, e é no nome de Jesus que eu oro agora, e é no nome de Jesus que eu entrego tudo nas tuas mãos, é no nome de Jesus que eu te peço, Deus, abençoa essa casa, abençoa esse lar, entra nesse lar, onde tem um enfermo, Pai, agora, cura ele, Senhor, onde tem uma pessoa depressiva, agora liberta, crise de ansiedade, joga por terra, Pai amado, cura o câncer, Pai, cura, Pai amado, a AIDS, Pai, cura o diabetes, a pressão alta, coração grande, Pai querido, toca nos nervos, nos tendões, Senhor, e vai repreendendo todo o mal agora, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que Tu és o Deus que sara e que cura, Pai. Não é a pastora Ivanete, não é os teus servos que estão aqui orando comigo, mas é o Senhor que opera maravilha. É o Senhor que opera milagre. E é no Teu nome, Jesus, que nós oramos. É no Teu nome que eu coloco cada vida agora nas Tuas mãos. Este comércio, Senhor, que está prestes a fechar as portas, porque não está tendo recurso. Senhor, envia recurso, Senhor. Eu te peço, Deus querido, em nome de Jesus. Então abençoa, Pai, cada ouvinte nesta hora. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus Pai, do seu Filho amado Jesus Cristo, que a unção, o poder do Espírito Santo esteja presente sobre as nossas vidas, não só hoje, mas por todos sempre, e todos digam amém. Amém, querido? Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh,